Eu digo uma coisa pra vocês, torcedores. Vou dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo terminou de afundar o Fluminense hoje. O Fluminense não jogou nada. Foi um jogo truncado, um jogo travado. O sistema tático ali do Felipe Luiz não conseguiu uma evolução ali no último passe pra poder finalizar e poder a gente mais ver gols durante a partida. Mas eu tô feliz pelo seguinte: esse Flamengo do Felipe Luiz não perde, cara. Não perde. Nós já estamos numa sequência muito forte, sem perder, com o Felipe Luiz. E o Fluminense não assustou nenhum. Não teve um lance de perigo do Fluminense que assustou ali o goleiro Rossi. O goleiro Rossi mal trabalhou hoje. Mal trabalhou para um time que precisava vencer. O Fluminense, nesse momento, tá afundado no Campeonato Carioca. Vamos aqui analisar um meu amigo querido, João Guilherme. Já deixa os créditos para o canal dele. Ele falou sobre esse clássico, sobre o pós-jogo do Mengão. Vamos analisar o que ele falou nesse momento, mas faz o seguinte, torcedores e torcedoras, vai nos comentários e coloca a sua análise. A sua análise é muito importante também. O que você achou da partida? Qual foi o ponto-chave ali da partida que chamou a sua atenção? Escreva nos comentários, e se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a fazer parte aqui no canal Meu Mengão React. Sempre trazemos as notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Deixa os créditos, como eu falei, ao canal do João Guilherme, link na descrição. Vamos ver o que o nosso amigo João Guilherme falou. Beleza, pegamos aqui o sinal da... O Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo. Bloqueou o Flamengo. Linhas adiantadas de marcação, impedindo uma saída de jogo do Flamengo. Perdão, aqui estou com uma tosse chata. Impedindo a saída de jogo do Flamengo, que começa lá com o Rossi. Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, muito importante. O De La Cruz, que não esteve em campo hoje, muito importante para dar esse dinamismo maior ao meio-campo. Essa transição ela fica muito mais rápida com o De La Cruz. O Arrascaeta faz toda a diferença, mas o Felipe tocou num ponto fundamental. Esse time que começou jogando hoje, a exceção foi o Everton Araújo, que jogou no lugar do De La Cruz, foi o time da final contra o Botafogo e que deu aquela exibição fantástica na semana passada. Aí hoje estão falando do calor, está muito quente e tal. Semana passada estava chovendo muito. O gramado estava alagado. O gramado estava pesado. É uma dificuldade de uma outra forma, mas também é uma dificuldade que poderia ter sido usada como desculpa, e não foi. Então, o Fluminense do Mano Menezes soube neutralizar o Flamengo do Felipe Luiz, que não conseguiu fugir disso. Achei que o Felipe demorou muito para mexer no time. Muito, né? Ele fez as primeiras alterações ali. Luiz Araújo e Juninho, claro que ele mexeu logo no início por causa da lesão do Alexandre, mas foi logo no começo que o Ayrton Lucas entrou. Mas assim, no segundo tempo, e até mesmo no intervalo, ele já poderia ter trocado peças. Era nítido já no primeiro tempo que o Flamengo estava encontrando dificuldade. O Fluminense encaixou a marcação. O Fluminense não deixou o Flamengo se impor. O Fluminense marcou o Flamengo de tal forma que o Flamengo não conseguiu fazer o seu jogo. E lá de trás tentava a ligação direta, porque a bola não passou pelo meio-campo do Flamengo. Então o Felipe, ele poderia ter tentado alguma coisa antes, já mesmo no intervalo. Não fez isso. Esperou, colocou o Juninho e o Luiz Araújo, e depois, já aos 39, 40 do segundo tempo, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Alan. O Cebolinha que teve a grande chance do jogo e a grande chance do Flamengo para fazer o gol no final. Então, achei que o Felipe não foi bem hoje, o Flamengo não foi bem, mas um mérito do Fluminense muito grande nessa situação. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. Em tempos recentes, o Fluminense, se você for ver, mesmo na época de Fernando Diniz,
é o time que melhor encaixa o seu jogo contra o Flamengo, é o time que sabe usar as artimanhas que desfocam o Flamengo. E hoje foi uma situação bem parecida. Taticamente, o Mano Menezes montou a sua equipe para impedir o Flamengo de Felipe Luiz de avançar e se impor. E conseguiu o seu objetivo. O empate foi ruim para o Fluminense. O Fluminense está praticamente fora do campeonato. O Fluminense não jogou. Cara, pergunta para o torcedor do Fluminense. Agora, se você está perto de um tricolor, pergunta para o torcedor do Fluminense o sentimento dele. O torcedor do Fluminense, nesse momento, está satisfeito. Eu garanto. Se tiver algum tricolor aqui na live, pode aparecer e se manifestar, por favor. Está satisfeito. Por quê? Qual era a expectativa antes da partida? O Flamengo vem de um grande jogo contra o Botafogo, que dominou inteiramente o Botafogo, ganhou com sobras. Vem de uma goleada no meio de semana contra um time pequeno, mas é uma goleada. E aí chega no Maracanã para enfrentar o Fluminense, que não estava jogando bem. O Fluminense fez hoje o seu melhor jogo até aqui na temporada. A equipe muito comprometida taticamente. A equipe executou o plano de jogo com perfeição. A expectativa era que o Flamengo vencesse o jogo e vencesse até bem. Mas o Fluminense não deixou isso acontecer, né? O Fluminense é um time que sabe jogar contra o Flamengo. Eu até citei o exemplo aqui do Barcelona contra o Real Madrid, que o Barcelona muitas vezes está em dificuldade na temporada e tal, mas quando encontra o Real Madrid, ele cresce. Ele joga o seu melhor futebol. É o caso do Fluminense contra o Flamengo. O Fluminense é um time... A história mostra isso, né? Embora o Flamengo tenha mais vitórias no geral e o Flamengo tenha passado o Fluminense em número aí de vitórias, em decisões, aquela coisa toda, mas o Fluminense é um time que historicamente dá trabalho ao Flamengo. Sabe jogar contra o Flamengo. E o Mano Menezes, que é um treinador muito experiente, o Felipe é um iniciante, o Mano Menezes encontrou uma forma de bloquear o Flamengo do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, durante o jogo, ele não conseguiu sair disso aí. Ele não conseguiu sair desse esquema montado pelo Mano Menezes. Então, mérito do Mano Menezes, mérito do Fluminense, né? Antes do jogo, eu não vou nem dizer o nome dele, porque isso aí pode gerar uma repercussão muito grande, e não é esse o objetivo. Mas eu conversava com um grande companheiro, que foi um grande jogador, né, tá? E ele me falava do jogo. E ele falou, olha, eu acho que o Flamengo hoje pode vencer o Fluminense muito bem, hein? Se jogar o que vem jogando e o Fluminense jogar o que vem jogando, eu acho que o Flamengo pode fazer história aí nesse jogo, pode ser um placar elástico e tal. O cara estava pensando o que muita gente estava pensando, que o Flamengo ia deitar. Não, o Flamengo encontrou muitos problemas contra o Fluminense e não é a primeira vez que isso acontece. O próprio Felipe falou. Aliás, mais uma entrevista espetacular do Felipe Luiz. Se ele hoje não foi tão bem na beira do campo, na entrevista ele manteve a sua média. Uma entrevista espetacular. Ele falou, o Fluminense é sempre um jogo duro, um jogo difícil. Eles sabem marcar o Flamengo. Eles vêm numa proposta de destruir, de atrapalhar o jogo e conseguiram. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, mérito do Fluminense, mérito do Mano Menezes. Agora,
o Fluminense no campeonato está numa situação muito difícil e provavelmente irá disputar a Taça Rio. Não vai disputar a Taça Guanabara, a sua fase semifinal, porque ficou complicado para ele. Faltam 2 jogos para o Fluminense, ainda teremos 2 clássicos, o Fluminense ainda pode entrar na semifinal da Taça Guanabara, mas a situação realmente é muito complicada. Por esse lado, a gente tem que olhar pelo lado bom, né? Pô, Flamengo, tudo bem, empatou com o Fluminense, os caras estão comemorando que empatou com o Flamengo. Pô, tá de brincadeira. Pô, tá de brincadeira. Flamengo sem Arrascaeta, sem De La Cruz. Pô, o meio de campo ali tava praticamente, não sei, parece que morto. Mas temos que olhar pro lado bom que esse time do Flamengo não perde. Cara, nós estamos há muitas partidas sem perder já. A última partida, claro, foi contra o Fluminense. Foi no ano passado que eles estavam no sufoco. Hoje estavam no sufoco de novo e não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer. Em relação a essa situação aí de classificação. Flamengo não fez um bom jogo, Felipe Luiz não foi bem, mas o Fluminense tem mérito nisso e o técnico Mano Menezes mais ainda soube bloquear o que o Flamengo tem de potencial. E o Flamengo não estava inspirado, o seu treinador não estava inspirado, e Flamengo e Felipe Luiz hoje não conseguiram arrumar alternativas no jogo. Essa é a realidade. E é normal isso, gente. Porque não é todo jogo, não é todo momento, não é toda hora que vai ter baile, que vai ter show. O Flamengo do Jorge Jesus, que é a grande referência recente, não deu show todo jogo. Encontrou problemas contra alguns adversários, né? Foi derrotado poucas vezes, mas foi. Foram 4 derrotas, mas teve vitórias, teve empates. Eu me lembro de um jogo do São Paulo, do Fernando Diniz, né, que surgiu até um negócio de sim com fraturas e tal. Foi naquele jogo que o São Paulo do Fernando Diniz veio e marcou forte, cometeu muitas faltas e neutralizou o Flamengo do Jorge Jesus. Foi o que o Mano fez. O Mano, taticamente, ele postou o seu time para impedir o Flamengo de fazer a sua transição em velocidade e acelerar o jogo. Ele travou o jogo. Quando não dava na bola, vinha, cometia uma falta, arrumava uma confusão, teve a treta ali, Arias e Pulgar e tal, aquela confusão já tira o foco dos jogadores, isso tudo faz parte de uma estratégia de jogo, né? Olha aqui! Peço desculpas mais uma vez pela tosse que está aqui me incomodando. Almir Fernandes, esse Juninho é muito ruim. De onde o Boto tirou isso? Olha, hoje foi o terceiro jogo do Juninho. Terceiro jogo do Juninho, né? Ele jogou contra a Portuguesa, ele jogou contra o Volta Redonda, ele jogou um pouquinho contra o Botafogo e ele jogou contra o Fluminense. 4º jogo, né? Gente, o Juninho, ele nunca jogou num time grande na vida dele. E o Flamengo não é grande, o Flamengo é gigante. Então, o que está acontecendo com o Juninho é perfeitamente normal. Você percebe que ele está sentindo o peso de jogar no Flamengo. E ele vai demorar um tempo para se adaptar. Ele precisa do apoio dos companheiros, do apoio do Felipe, do apoio do Boto, porque a torcida ela não vai ter paciência com o Juninho. A torcida do Flamengo não é uma torcida paciente. Não é. A torcida do Flamengo ela é uma torcida que cobra muito. Se ela gosta do cara, o cara conquista, ela vai abraçada com ele até a morte. Mesmo o cara jogando mal. Mas até o jogador conquistar a nação, ele está em xeque a todo jogo. E o Juninho ainda não provou que tem qualidade para jogar no Flamengo. Isso aí é um fato. Agora, tá chegando. Nunca jogou. Pega a história dele. Ele foi revelado no Atlético Paranaense. Aí depois rodou, passou por Brasil de Pelotas, Figueirense,
Vila Nova, aí foi jogar em Portugal no Deportivo Chaves, jogou a segunda divisão de Portugal, aí subiu para a primeira divisão, aí foi jogar no Karabag do Azerbaijão, e aí ele vem para o Flamengo. Ele vem para o Flamengo. É diferente. É pesado. Ele está sentindo isso. Ele poderia não sentir? Poderia. Poderia chegar e já estar jogando muito? Poderia. Mas o normal é o que está acontecendo com ele. É sentir o peso da camisa do Flamengo. Então, eu não acho que ele é muito ruim, não. Eu não acho. Eu acho que ele tem qualidade. Eu acho que ele está assustado. Ele está assustado com o Flamengo. O Flamengo é isso, cara. Não acho que ele seja ruim. Vamos ver, né? Com o tempo, a gente vai ter uma noção do que pode, né, mostrar o Juninho. Tá aí, nação, então, o João Guilherme falando aí sobre a partida, o empate do Mengão 0-0 com o Fluminense, o pós-jogo do Flamengo, né? Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários a sua análise, o que você achou, mas vou dizer pra vocês, hein? O Flamengo do Felipe Luiz hoje não foi bem. Faltou meio de campo ali, De Arrascaeta, De La Cruz. Faltou aquele jogador que dá aquela articulação no meio de campo e não teve. Felizmente não teve, mas o Flamengo não perde. Não perde. Estamos desde o ano passado, a última derrota foi justamente contra o Fluminense. No ano passado, eles estavam desesperados porque iam cair. E eu vou dizer pra você, esse ano eles já estão sentindo de novo, porque não conseguiu vencer do Flamengo, estão numa situação difícil no Campeonato Carioca, praticamente eliminados. Agora, tá aí. É isso aí, nação. Coloca nos comentários aí o que você achou da partida, deixa o seu like, daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo pra vocês.